Oi, pessoal, tudo bem? Vamos falar de um assunto super importante hoje, que mexe com cada decisão na nossa carreira, às vezes sem que a gente nem se dê conta. É a tal da ética profissional. Pensa nela como uma bússola que a gente carrega por dentro, sabe? Ela tá sempre lá, apontando o caminho certo no ambiente de trabalho. Sabe aquela situação no trabalho que de repente dá um estalo e a gente pensa, isso aqui tá certo? Ou, tem alguma coisa esquisita aqui. Pois é, a grande pergunta é: será que essa sensação é só um feeling, um instinto? Ou é uma escolha consciente, pensada? É isso que a gente vai descobrir junto hoje. Então vamos lá. Essa ideia de bússola moral profissional não é só uma figura de linguagem, não. É de verdade um sistema que funciona dentro da gente, guiando nossas escolhas e ajudando a navegar por cada situação complicada que aparece no trabalho. E olha que interessante. Esses julgamentos que a gente faz todo dia do que é certo e do que é errado, eles não vêm do nada. Eles são formados por um acordo, quase que um combinado geral dentro do nosso meio profissional. É como se fosse um código de conduta que não está escrito em lugar nenhum, mas que todo mundo entende e que influencia o que a gente faz e até o que a gente sente sobre as nossas ações. Bom, e a primeira pecinha dessa nossa bússola interna é o que a gente chama de senso moral. Pensa nele como a nossa reação mais de instinto, sabe? Aquela que vem primeiro. O senso moral é exatamente isso, aquela resposta que vem da barriga, na hora. Acontece alguma coisa e pá! A gente já sente se aquilo é justo ou injusto, certo ou errado. É a nossa intuição moral dando o ar da graça. Então, o ponto principal aqui é o seguinte: o senso moral é pura emoção, é imediato. Ele não para pensar, para racionalizar. Não. Ele só reage com base naquilo que a gente acredita e nos costumes do lugar onde a gente vive e trabalha. Funciona como um termômetro rápido, dando aquela primeira impressão moral da situação. Ok, mas a história não para por aí. Depois dessa reação imediata, desse primeiro impulso, entra em campo algo mais profundo. É aí que a gente começa a falar da consciência moral. E aqui o jogo vira. A consciência moral é justamente a nossa habilidade de dar uma pausa, de respirar fundo, pensar, analisar as opções e, o que é fundamental, assumir a responsabilidade total pela decisão que a gente toma e suas consequências. É o nosso lado racional entrando em ação, sabe? É o momento em que a gente de fato entende o problema, pesa os prós e os contras de cada solução e só depois de tudo isso escolhe um caminho de forma deliberada, consciente. Olha que legal essa comparação, fica super claro de ver a diferença. De um lado, a gente tem o senso moral, que é imediato, pura emoção, uma reação. Do outro, a consciência moral, que é pensada, racional, responsável. Basicamente, um é o sentir e o outro é o pensar para agir. Para ficar ainda mais claro, vamos usar um exemplo clássico que mostra como os dois trabalham em equipe. Imagina que a gente encontra uma carteira na rua cheia de dinheiro. O senso moral grita na hora. O certo é devolver. É instantâneo. Logo em seguida, a consciência moral entra em cena. Ela começa a analisar, a pensar nas consequências para a pessoa que perdeu, a pesar os nossos próprios valores. E aí confirma: sim, devolver é a única atitude correta. Beleza, mas como é que a gente traz tudo isso, esses conceitos internos, para a nossa realidade, para o dia a dia no trabalho? Bom, é exatamente aí que a ética profissional entra na história. Essa frase aqui resume perfeitamente a ideia. Agir com ética na prática é simplesmente aplicar esses princípios morais no nosso trabalho, guiando o que a gente faz para que seja tudo correto, tudo justo dentro da nossa profissão. E os benefícios disso? Nossa, são enormes, e uma coisa leva a outra. Um código de ética forte alimenta tudo. Começa construindo um ambiente de trabalho saudável, onde as pessoas confiam umas nas outras e se sentem respeitadas. E isso, claro, transborda e cria uma reputação super positiva para a empresa lá fora. Com uma boa reputação e um bom ambiente, o comprometimento de todo mundo aumenta. E qual o resultado final de tudo isso? Mais desempenho, mais produtividade para a equipe. É um ciclo virtuoso. Agora, vamos trazer essa conversa para quem está começando a carreira, dando os primeiros passos no mundo dos negócios. Por que isso é tão importante nesse momento? Olha, para quem está começando, seja numa empresa ou na própria carreira, entender essa base ética não é só importante, é simplesmente essencial. É o alicerce de tudo que vai ser construído dali para frente. Então, a grande lição é esta: ter competência técnica pode até garantir o emprego, mas o que constrói uma carreira de verdade, uma carreira para a vida toda, com sucesso e respeito, é a integridade, a confiança
e uma consciência moral bem desenvolvida. É isso que faz durar. E para a gente fechar, é muito importante dar o crédito de onde vem toda essa análise e essa pesquisa. Todo este material que a gente conversou hoje faz parte das pesquisas super importantes do professor Márcio Fabiano Yavorsky. É um trabalho fundamental para a gente entender a ética profissional e que está protegido pela licença Creative Commons, o que é muito legal. E fica aqui uma reflexão para a gente levar para o dia a dia. No próximo dilema profissional que aparecer, qual voz vai falar mais alto? Aquela reação imediata do senso moral ou a escolha bem pensada da consciência moral? A resposta para essa pergunta é o que, no fim das contas, define o tipo de profissional que cada um de nós se torna. Valeu por acompanhar a gente até aqui.